o que que é o resumão assim do Provérbios 20? Diz que sabedoria se revela também no domínio próprio, honestidade e capacidade de discernir antes de agir. Então, o 19 falou que maturidade é saber segurar a reação e não ficar provando que você está certo. Você não precisa provar que você está certa. Você está certa? Está? Você está certo? Deus é o teu juiz, deixa ele provar, não tente você provar. E aí o 20 fala que é a capacidade de discernir antes de agir. Glória a Deus. E vamos lá, do 1 ao 3, no capítulo 20, do versículo 1 ao 3, fala sobre autocontrole e domínio das emoções. Desafiador, né? Quem não quer domínio das emoções? Nós precisamos não desprezar as emoções, fazer de conta que elas não existem. Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Nós precisamos olhar para a emoção, ver o que estamos sentindo, parar, analisar, orar e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a dar direção à emoção que estamos sentindo. A direção certa, e nós já falamos isso aqui em Provérbios, e eu convido você a ir nos provérbios anteriores e estudar e ver como nós aprendemos isso. De que não tem problema ter medo, tristeza. Você precisa só dar a direção certa para esses sentimentos. E aí fala sobre não se embriagar no vinho, né? Vamos ver o que representa o vinho? Porque talvez você olha só para a embriaguez alcoólica. Vamos ver o que é? Olha aí. O vinho representa tudo o que rouba o seu discernimento, tudo que rouba a sua sensatez, tudo que tira você do centro da sensatez, da realidade. Então, embriaguez é tudo que rouba o nosso discernimento, pelo que você tem estado embriagada. Eu não me lembro se falamos isso aqui ou falamos isso lá no Café com Propósito, na live de quinta. Mas já falamos sobre isso, pelo que você tem se embriagado. Tantas coisas podem estar embriagando você. Tantas coisas. O próprio pode estar sendo embriagada pelo feed do seu Instagram. Pode estar sendo embriagada por compras, pode estar sendo embriagada por viagens, pode estar sendo embriagada por rodas de conversas inúteis. Você pode estar sendo embriagada por tantas coisas que está te roubando o discernimento. E aí fala também sobre o zombador, que no hebraico significa arrogante e irreverente. Isso é o zombador, uma pessoa arrogante e irreverente. Aí fala também do 1 ao 3 sobre a ira de uma autoridade que compara essa ira ao rugido do leão. Sabe o que significa isso? Um alerta para as consequências que virão. As suas ações geram consequências que virão. Então, a gente quer tanto a liberdade da escolha, a liberdade de fazer, mas nós nunca lembramos que, assim como a gente tem a liberdade da escolha, a liberdade do fazer, a gente tem a obrigatoriedade da colheita dessa ação, da consequência dela. Então, essa ira da autoridade comparada com o rugido do leão é: lembre-se que virá uma consequência das suas ações. Virá a consequência das suas ações. Quem sabe está sendo um tempo, preste bem atenção que eu vou falar aqui para você, de você parar, pedir ao Espírito Santo: traz a minha memória, Espírito Santo, traz a minha memória. Vê se há em mim algum caminho mau, como dizia Davi, para que eu possa fazer retornos na minha vida, para que haja arrependimento, para que diminua a minha colheita.
o herbicida para que você interrompa colheitas ruins chama-se arrependimento. Por isso que eu disse que é maravilhoso estarmos vivendo no tempo da graça. Porque podemos fazer um caminho de arrependimento, interrompendo as nossas colheitas. Quem sabe é esse o tempo de você parar, fazer uma análise da sua vida e em vez de culpar pessoas, culpar a Deus, ficar brigando com todo mundo, até contigo mesmo, é simples. Seja verdadeira com você, seja verdadeiro contigo mesmo. Anote quais foram as ações que você tomou na sua vida. Quais foram as atitudes que você tomou. Que resultado elas te trouxeram. Essa colheita, o que você está vivendo, é colheita do quê? Por vezes é de algumas ações, por vezes é de reações e por vezes é de palavras malditas que saíram da sua boca, que também precisam de arrependimento. Também precisam. Eu já contei aqui que tem uma oração que eu faço sempre, digo: Senhor, em nome de Jesus, por misericórdia, envia um exército de anjos caçar no mundo espiritual toda palavra maldita de morte que saiu da minha boca. Eu me arrependo e que haja cancelamento dessas palavras para mim e para minha geração, em nome de Jesus. Então, não fuja mais. Pare, olhe. É desafiador olhar a realidade daquilo que vivemos e falamos? Ah, claro que é. Mas não tem como voltar no tempo, mas tem como nos arrependermos para seguir daqui em diante. Algumas batalhas não merecem a sua energia. Maturidade é saber quando não entrar. Então, se você vai lendo ali do 1 ao 3, você vai ver esses tópicos que a gente está trazendo aqui. Então, às vezes, você vive em guerra. Você vive em guerra. E tem uma fala assim, não, eu sou muito batalhadora. Não fala isso, não. Diga assim, eu sou vencedora. Eu sou vencedora. Isso é o poder das palavras. Já estudamos muito aqui em Provérbios sobre o poder das palavras. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu sou vencedora em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Cristo venceu todas as coisas e eu caminho tomando posse dessas vitórias. Porque batalhador, amigo, significa que você vive em batalha. Não quer dizer que a gente não tem, a gente tem batalhas. Mas eu não preciso falar pro meu cérebro todo dia que eu sou uma batalhadora. Mas eu posso lembrar a mim mesma que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Então, observe as batalhas que você tem entrado. Elas realmente são necessárias? Para que essas batalhas? É para provar quem você é? É para provar que você está certa? É para provar o quê? As batalhas que você tem entrado. Porque tem umas que não merecem a nossa energia. Vai lá, dobra o joelho. Diz assim, ó Deus, toma para ti que o filho é teu. Toma para ti que o problema é teu, Senhor, não é meu. Agora, se essa batalha que você está é por suas escolhas, é consequência de suas escolhas, então retorne, se arrependa e pela misericórdia do Senhor, elas podem ser vencidas sem você guerrear. Porque o Senhor é contigo, porque você se rendeu, porque você se arrependeu. Sabedoria não é vencer discussões, ter razão ou provar algo, mas escolher quais guerras não lutar. Por vezes as pessoas vão te tirar por bobo, por boba. Nossa, é tão acomodada, é tão... Não, eu só quero paz. Só quero paz. Decida que guerras você não quer lutar. Quais as guerras que você não vai entrar? Porque você não precisa provar nada para ninguém. Quem você é, o que você pode e o que você tem, está tudo na palavra de Deus. E a partir do momento que você crê em Cristo Jesus, já foi colocado tudo dentro de você. E você não precisa provar nada, absolutamente ninguém. Quantos vivem para provar até para os próprios pais que fazem, que acontece, que deram certo,
Então, se você vive a sua vida para provar algo para alguém, com certeza está sendo pesado para você. Você precisa sair deste lugar. Como sair desse lugar? Entregando tudo para o consumador de todas as coisas, o nosso Deus, Jesus Cristo. Entrega tudo para Ele. E antes de entrar em qualquer batalha, ore e peça se o Senhor te quer nesse lugar. Do 4 ao 5, fala sobre preguiça, trabalho e colheita. Aí diz, né, ali, e eu trouxe aqui isso aqui. Preguiça gera escassez, não somente financeira, mas de missão e chamado também. Então a preguiça não traz só escassez financeira, mas quando há preguiça, também há uma escassez na sua missão, no seu chamado, naquilo que o Senhor já tem para você realizar e fazer. Há uma escassez nessa área. Eu até estava falando, acho que com a minha mãe agora, que ela tá aí, né, nesses dias. E a gente estava falando que algumas áreas dá trabalho e as pessoas não querem. Quer ver? Restauração de famílias, casamentos. É claro que dá trabalho, as pessoas desistem muito fácil. As pessoas desistem. As pessoas correm. As pessoas não querem, preferem usar a frasezinha, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, eu meto sim, vamos lá, até que não me expulse eu tô lá, vamos lá. Vamos orar, vamos buscar, vamos se arrepender, vamos pedir perdão, porque a família tem um valor enorme para o Senhor. E Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas, basta crer. O que a Bíblia diz? Se creres, verás a glória de Deus. Então nós cremos e o céu manifesta a glória de Deus. Nós cremos, o céu manifesta a glória. É assim que a gente precisa caminhar. Crer e deixar o céu fazer. Não crer e querer fazer com as nossas próprias mãos. Por vezes não funciona porque estamos sentadinhos na cadeirinha que o Espírito Santo deve ocupar. E ninguém faz mais perfeito que o Espírito Santo. Ninguém convence mais que o Espírito Santo. Então, por vezes precisamos só sair da cadeirinha e ficar aqui do lado. Eu creio e o céu faz. Eu creio e o céu realiza. Propósito em hebraico, ele é igual a conselho, intenção e estratégia. E isso é o significado de propósito da palavra hebraica. E nós já falamos aqui que o propósito de Deus para nossas vidas todos é um só. Reconciliar o homem com Deus. Esse é o propósito. Foi para isso que ele enviou Jesus Cristo e foi isso que Jesus nos entregou antes de ir ao céu. O ministério da reconciliação. Discernir pessoas exige profundidade. Isso está no 4 e no 5. E o que é profundidade? É intimidade. Então, para discernir pessoas, eu preciso de intimidade com Deus. Foi Deus que criou as pessoas. Então, quem conhece mais as pessoas do que Deus? Ninguém. Então, eu preciso ter intimidade com o Criador. Aí eu vou discernir as pessoas que Ele criou. Dom do Espírito Santo, porque discernimento é um dom do Espírito Santo. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu ando com Deus, os dons do Espírito começam a revelar-se através da minha vida. E discernimento é um dom do Espírito. Maravilhoso, né? Nem tudo está aparente nas pessoas, por isso que eu preciso discernir. E aí entra até o que a gente aprendeu no capítulo 19, né? Discernir se as pessoas estão perto de nós e conosco por causa da missão ou com outra intenção. Discernimento. É o dom espiritual que eu e você mais precisamos buscar. Discernimento. Quem vive na superfície não compreende nem a si e nem aos outros. A superficialidade nos mata aos poucos. Nós não podemos ser superficiais.
Deus nem nos criou para isso, Deus nos criou para o profundo de intimidade com Ele, o profundo da sua palavra, tanto que Ele diz, eu vos mostrarei os tesouros escondidos. Se nós tivermos intimidade, conheceremos quem Deus é, quem nós somos em Deus e saberemos discernir as pessoas, porque o seu Criador nos mostrará todas as coisas. Então, quem vive superficialmente não conhece nem a si mesmo, não conhece nem as suas limitações e nem o seu potencial. Porque tanto as limitações quanto os potenciais estão revelados por Deus já. Deus sabe o que colocou em mim e em você. Ele que conhece o nosso potencial, Ele que sabe o que podemos, o que não podemos. Ele que sabe quais são os perigos para a nossa vida, ou seja, as nossas limitações. Todos nós temos sim limites. Quais são os nossos limites? Você precisa buscar isso em Deus. Se você não respeitar isso, quem você foi criado para ser em Deus, é certo que você vai ter doenças na sua vida, você vai viver sem conseguir dormir, estressado, agitado, perturbado, porque você não está vivendo o que Deus criou você para viver. Então você não se conhece nem a si, e é claro, muito menos que você vai conhecer os outros. E é tão maravilhoso quando podemos olhar para nós e ver quem Deus nos criou. E olhar para o outro com os olhos do seu Criador. Faça essa oração, não olhe os outros com os seus olhos, mas ore e diga, Deus me mostra quem eles são em ti, como tu os vês, Senhor. Como tu vê meus filhos, como tu vê meu marido, como tu vê fulano, ciclano. Sabe, a pessoa que às vezes você está tendo tanta dificuldade de relacionamento, peça para Deus mostrar essa pessoa como Deus a vê, não como você a vê. Certo que você vai amá-la diferente, tratá-la diferente. É isso. Do 6 ao 11. Quando você começar a ver as pessoas como Deus as criou, o amor que você sentirá por elas será o amor que Deus tem para elas. E é um amor incondicional. E aí você consegue cumprir o propósito de Deus, que é o ministério da reconciliação. Seu objetivo com qualquer pessoa que passar na sua vida é saber se ela está reconciliada com Deus. E se ela não está, o desejo que vai arder dentro de você é levar essa pessoa para reconciliar-se com Deus. Do 6 ao 11 diz que muitos proclamam lealdade, mas poucos vivem a lealdade. Quem é fiel ao Senhor, colocando Deus em primeiro lugar em sua vida, será leal na horizontal. É leal aqui? Vai ser leal aqui. É fiel aqui? Vai ser fiel aqui. Então, tudo que você conquista com Deus é muito simples de praticar com os homens. A fidelidade conjugal começa com a fidelidade em Deus. Aí vai ser fiel na horizontal. Então busque em tudo na sua vida a verticalidade. Primeiro com Deus. Primeiro seja fiel a Deus, íntegro com Deus, honesto com Deus, verdadeiro com Deus, tudo com Deus. Depois você será muito simples executar aqui. Porque para você o principal já é com aquele que sabe ver todas as coisas. Então, aqui na horizontal vai ser muito simples executar isso. Senão você fica se esforçando muito aqui e não consegue. Não consegue ser fiel, honesto, verdadeiro com as pessoas. Não consegue ficar aqui na horizontal. Por quê? Porque na vertical você não é. Você não tem relacionamento com Deus, você não é fiel a Deus, você não é honesto com Deus. Então é muito trabalhoso ser com as pessoas. Você entendeu? Por que a Bíblia diz, né? Que Jesus disse assim, o meu fardo é leve, é suave. Só vem caminhar comigo que é leve e suave. Nossa primeira fidelidade, lealdade e integridade precisa ser na vertical.
Anote isso para sua vida. Eu estou sendo aqui? Não, então vamos lá. Primeiro aqui. Vamos buscar primeiro aqui. Depois eu vou me preocupar com a horizontal. Primeiro eu vou cuidar do meu caráter com Deus, da minha verdade com Deus, da minha fidelidade com Deus, do meu tempo com Deus. E aí, a integridade gera o quê? Legado. E já teve outros provérbios que falamos sobre legado. Qual é o verdadeiro legado que nós podemos deixar? Qual é? Vida eterna. Vida eterna. Nossa, eu tava os comentários que eu tava lá para cima. Vida eterna. Vive Pio, capítulo 20 de Provérbios, estamos hoje. Aí diz ali também nesses 2 versículos que o nosso caráter sempre será discipulado por alguém, que seja por Jesus. Nosso caráter sempre está nosso caráter sempre está discipulando alguém. Está sempre discipulando alguém. Então, que Jesus nos discipule a vida dele para que nós possamos discipular outros. Então, é o nosso caráter, sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém nos observando. Para quem é pai e mãe, não precisa nem sair de casa, tá ali mesmo. É os filhinhos que estão observando. O nosso caráter, a nossa vida com Deus, a nossa vida diária, nossa integridade, como estamos aqui, ó, com Deus. Aí, aqui eu separei um pouquinho, vai saltear alguns versículos que eles se repetem. O 10, o 14, 17 e o 23 do capítulo 20 falam sobre justiça e honestidade. Então, o que vem falar aqui? Condena fraude comercial e manipulação. Fraude comercial e manipulação. Meu querido e minha querida, presta bem atenção. Não adianta você dizer que conhece a Deus, que anda com Deus, se depois das 9 da manhã, na sua vida comercial, profissional, você deixa Deus em casa e vai fazer os seus negócios sem Ele. Não existe isso. Simplesmente não existe isso. Você está enganando só você mesmo. Só você mesmo. Se Deus não está com você o tempo todo nos seus negócios, Ele não é parcial. Se Deus não tem o primeiro lugar na sua vida, Ele não tem lugar nenhum. Deixa de te enganar. Deixa de te enganar. Ou Deus é o primeiro na sua vida, ou Ele não é nada. Ou Ele não é nada. A Bíblia diz assim, ó, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, fraude comercial e manipulação nos negócios é pecado, é errado. Você está amaldiçoando a ti e a tua descendência. E aí ali fala sobre isso. Se você vai ler num desses versículos, fala. E eu até coloquei isso aqui, ó, porque eu sou corretora, deve ter outras corretoras aqui. O nosso mercado aqui é o mercado imobiliário, né? Quantos nesse nosso mercado já não viram o que fala nesses versículos? Daquele comprador que despreza o valor, o bem, para baixar valor, vai desprezando, daí fecha um bom negócio e sai se gabando que fez um baita de um negócio. Quer parar para pensar aí? Eu vou ficar até quieta aqui. Um dia a colheita disso vem. Então, às vezes, nós não entendemos por que as pessoas estão vivendo certas coisas. Ouça a história das pessoas. Diga, me conta a sua história. O que você viveu? Da onde vem a sua prosperidade financeira? Como foi que você construiu isso? Porque às vezes a pessoa está vivendo apenas uma colheita daquilo que semeou lá atrás. Então, não seja desonesto. Não seja falso.
Eu trabalho há 15 anos no mercado imobiliário e sempre que um cliente sentou na minha frente, ele dizia assim, ó, a maioria diz assim, ó, porque o negócio tem que ser bom para mim. Aí eu fazia bem essa carinha assim, ó. Então, deixa eu te falar, o negócio precisa ser bom para 3 partes. Para o comprador, para o vendedor e para o corretor. Para você também? Sim, é o meu trabalho. Tem que ser bom para as 3 partes. Se uma delas sair lesada, um dia a colheita vem. Quem quer colher? Eu não quero. Então eu vou fazer o máximo da minha parte para que as 3 fiquem bem. Seja bom para os 3, porque eu quero uma boa colheita. Agora você quer colher o quê? Então, meu querido, minha querida, não importa em que você trabalhe, sempre precisa ser bom para todos os envolvidos. Porque aquele que sair na vantagem, um dia a colheita vem. Um dia a colheita vem. Nem sempre a colheita é no financeiro. Por que tantas famílias destruídas? Por que tanta gente emocionalmente doente, destruídos? Por que tanta gente perturbada mentalmente, emocionalmente? E às vezes vem financeiramente. Então há colheitas em áreas da vida de quem faz isso aqui que fala nesses versículos. Que despreza para ganhar vantagem e depois sai contando que ganhou vantagem. Então, cuidado. Cuidado com as suas escolhas nos seus negócios. Tanto quem vende, quanto quem compra, quanto quem intermedia. Porque um dia a colheita vem. Coloquei aqui, ó, precisa ser justo para todos. Deus odeia balanças desiguais. Provérbios fala muito sobre isso. E o pecado sempre vai parecer vantajoso na hora, sempre. Mas depois cobra muito caro. Eu tenho o costume de dizer que Deus dá aos seus filhos. O diabo empresta e cobra muito caro. Não tem um livro chamado A Paz do Diabo? Quem sabe? É bom você ler. Mas é sobre isso. Deus dá aos seus filhos. O diabo empresta. Porque tem gente assim, mas não tem Deus e olha, tá isso, tá aquilo, tá aquele outro. É um empréstimo. Quando vir a cobrança, você vai querer estar naquele lugar? Porque eu não. Eu não. Eu prefiro o que Deus tem para me dar, o que Deus já tem preparado para mim. Porque o diabo empresta e cobra muito caro. Quando chega a hora da cobrança, custa alto. Ganho sem integridade sempre carrega prejuízo invisível. Aí, de repente, você pensou assim, e agora? E agora que eu já fiz muitas balanças desonestas? E agora que eu já fiz muitos negócios ruins? Sabe qual é minha dica para você? Dobre o seu joelho, fala com Deus e faça o que Deus te mandar fazer. E se Ele mandar restituir, Giovana, restitua. Deus vai te honrar. Se você lesou, restitua, te arrepende, retorna. Porque a tua salvação e a tua vida eterna vale muito mais do que os bens dessa terra, que vão ficar tudo aqui, tu não vai levar nada. Ganhos sem integridade sempre carregam prejuízos invisíveis. Saúde, família, emocional. O ser humano entrou numa normalidade das desgraças em suas vidas. Normalidade da doença, normalidade da destruição familiar, normalidade nas doenças emocionais, mentais, normalizou isso. Deus não nos criou para viver isso. Deus não nos criou para viver isso. Nós precisamos sair dessa normalidade e buscar em Deus, se é para a sua glória, como foi o cego lá que os discípulos perguntaram, quem pecou, o pai, a mãe ou ele? Ninguém, é para minha glória. É para a glória de Deus? Ou é colheita de semeaduras
que eu preciso interromper. E para que eu interrompa, eu preciso do herbicida. E o herbicida é o arrependimento. Que Deus nos mostre, em nome de Jesus, a você e a mim, as áreas que precisamos nos arrepender e retornar para interromper colheitas ruins. Amém, meu querido e minha querida? Vamos lá? Tá chacoalhando aqui, ó, um pouquinho. Do 18 ao 24, fala sobre conselho, planejamento e direção. Sabedoria não é independência absoluta. É necessário bons conselhos para estabelecer os planos. Há responsabilidades humanas? Sim, há. Porém, a direção soberana é de Deus. Então, você pode planejar. Eu até coloquei aqui, ó, planeje como responsável e dependa como filho. Então, você faz os planos, você planeja. E aí você chega e entrega. Pai, esses são os meus planos. O que tu tens para mim? Realiza conforme a tua vontade. E se Deus mudar todos os planos, amém? Você está entregando. A sua expectativa saiu dos teus planos e foram colocados na vontade de Deus. Então faça planos, mas não gere expectativa dentro dos seus planos. Gere expectativa na vontade de Deus. Senhor, aqui estão meus planos. Mas a minha expectativa é viver a tua vontade, mesmo que não seja nada dos meus planos. Aí você não vai mais se frustrar, porque você fez os planos. Mas se Deus alterar todos eles, você não vai ficar frustrado. Você vai dizer, não, Deus tinha algo para mim melhor. Talvez não aparentemente para o mundo melhor, mas com certeza melhor para a sua vida eterna. Com Ele. Então, frase para você anotar aí, planeje como responsável, mas dependa como filho. O versículo 9 e o 27 fala sobre o coração humano e a ação de Deus. O 9 e o 27. Precisamos reconhecer a limitação humana, só porque somente o Senhor pode nos justificar, limpar e purificar. Não é nós que realizamos isso, mas é Deus quem realiza. Deus quem nos justifica, nós somos justificados por Cristo Jesus. Nós já falamos aqui sobre, né? Ai, mas ninguém é justo, sim. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Ele nos limpa e Ele nos purifica. Então, quando disserem para você, ai, tá querendo dar uma de santa, não estou, eu sou mesmo isso, eu sou santa. Eu sou santa lutando contra o pecado todos os dias. Porque nós fomos gerados para ser santos, porque Deus é santo. E aí lá em Gênesis diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então santidade faz parte do caráter de Deus, que foi impresso em nós. Então nós fomos gerados para sermos santos. Então nós somos santos, lutando contra o pecado todo dia. E por nós mesmos não tem como. Esse é o nosso limite, essa é a nossa humanidade, não tem como. Mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos realizar todas essas coisas. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, até hoje nós estaríamos realizando sacrifícios. Lembra como era no Antigo Testamento? A cada tempo vinha trazer sacrifícios para perdão dos pecados. Mas Jesus Cristo veio e fez o sacrifício único, total, completo. Ele fez o sacrifício completo e ali fomos perdoados, limpos, justificados, purificados. O que precisamos agora? Nos arrepender, depender de Deus e mudando o nosso caminhar.
sendo transformados, a Bíblia diz, de glória em glória. Todos os dias sendo transformados. Você não pode entrar em contato com a palavra de Deus e continuar vivendo a mesma vida. Isso é desprezar o sacrifício da cruz. Continuar vivendo a mesma vida depois de ter contato com a salvação e a palavra de Deus é desprezar o sacrifício de Cristo. É olhar para a cruz do Calvário e dizer que de nada valeu. Então, por amor a Deus, por amor ao sacrifício da cruz, seja transformada, seja transformado de glória em glória todos os dias. No 27 fala que o Espírito é sopro, é interioridade dada por Deus que vasculha todo o nosso interior. Deus soprou sobre nós o seu Espírito e esse Espírito vasculha o nosso interior e nos mostra quem realmente somos, no que realmente precisamos ser transformados. Deus não somente observa as ações, mas Ele sonda profundamente as motivações. Então você pode ter várias ações maravilhosas, mas qual é o motivo pelo qual você está fazendo essas ações? Porque é essa motivação, Deus olha a motivação, Deus não olha a sua ação. Entendeu? Deus não olha a sua ação de fazedor, Deus olha a motivação que você está fazendo, o que você está fazendo. E nós precisamos pedir para que Deus vasculhe o nosso interior e nos mostre qual tem sido a motivação do nosso coração, para que, se essa motivação estiver errada, estiver desfocada, disfuncional dentro de nós, que o Senhor tenha a liberdade de mudar isso, de nos levar à motivação certa. Do 28 ao 30 fala sobre misericórdia, honra e maturidade. Bondade e fidelidade sustentam uma liderança bem mais do que força. Por isso que a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, seja líder do que for, pode ser da sua casa, dos seus filhos, de empresa, mais do que a força. Bondade e fidelidade sustentarão essa liderança. Aí fala sobre juventude e sobre velhice, né? A velhice e a juventude possuem forças diferentes que são complementares. Então, nem o jovem, nem o velho devem ser desprezados, mas eles possuem forças que são complementares. Por isso que fala sobre honra, porque precisamos honrar quem tem mais experiência e precisamos ouvir os mais jovens que estão trazendo algo novo, mais revigorante, refrescante, e também unir com a sabedoria da experiência da velhice. A correção, nesses versículos vai falar, às vezes dói, mas produz uma limpeza no interior que nos coloca de volta na rota. Como é maravilhoso ter quem nos direcione. Como é maravilhoso, né? Quando você tem o Waze lá para te direcionar, para te recalcular a sua rota, não te deixar perdido num lugar que você não conhece. Como é maravilhoso, como facilita a vida da gente. Quando a gente foi para Dallas a primeira vez, eu que dirigi e a Maria Luísa foi a copiloto, né? Com o Waze lá, direcionando. Coisa mais simples, mais fácil andar naquela, nossa, aqueles viadutos de 4, 5 andar. Tava eu lá, bem feliz. Por quê? Porque tinha algo nos direcionando. Nós precisamos dessas correções, às vezes dos retornos, às vezes recalcular a rota. E quem faz isso em nós?
Espírito Santo, que nos coloca de volta na rota, recalcula a nossa caminhada, nos corrige, nos chama. E por vezes, porque nós somos chamados, nós começamos a reclamar e dizer, ai, tá dando tudo errado. Não tá dando tudo errado, tá só sendo recalculada a sua rota. Por vezes a rota é recalculada para livrar você de perigos, de acidentes, de transtornos, de atrasos. Está recalculando a rota. E você reclama porque Espírito Santo está recalculando a sua rota. Pare hoje de reclamar, porque o Espírito Santo está recalculando a sua rota. Parece que está atrasado, parece que está dando tudo errado. Não, ele está te livrando de perigos, ele está te livrando de atrasos, ele está te livrando, recalculando a tua rota, te colocando de volta na rota que Deus tem para você andar. Nem todo desconforto é punição. Alguns são tratamentos. Nem todo desconforto é punição. Fique no tratamento que Deus está dando para você. Fique no tratamento que Deus está dando para você. Vou repetir a frase que eu acho que eu falei na segunda passada. Ou quinta na live, não me lembro. Fique onde seus pés estão. Deus já esteve no teu futuro, mas não te convidou para ir para lá ainda. Quando Ele te convidar, será perfeito. Então, fique onde seus pés estão. Quem sabe você está num desconforto porque Deus está tratando você. E para finalizar, Deus usa nossa consciência e interior para revelar intenções, corrigir rotas e alinhar nosso coração. Alinhar com o quê? Com Ele. Alinhar com o Senhor, alinhar com a vontade de Deus. O Salmo 139 revela áreas ocultas e ajusta as nossas rotas. Então eu vou convidar você, comece a orar o Salmo 139. Para que Deus mostre o que há no seu interior de oculto, para que seja ajustada a sua rota se você saiu da rota. Hebreus 4:12 fala, a correção vem pela palavra, expondo motivações, não só ações. Você quer anotar aí? Vou falar mais devagar para a Ju colocar. Salmos 139, Hebreus 4:12, Jeremias 17, do 9 ao 10, diz assim, discernimento próprio não basta. Precisamos da avaliação de Deus. Discernir dentro do nosso conhecimento e da nossa capacidade não basta. Nós precisamos de uma avaliação de Deus, de um discernimento espiritual. João 16:8 diz que o Espírito Santo atua internamente, trazendo consciência e alinhamento. João 16:8. O Espírito Santo atua internamente, trazendo consciência e alinhamento. Romanos 12:2. Correção envolve transformação interna antes da mudança externa. Então, o que vai aparecer por fora nas suas ações, primeiro começou dentro, lembra? De dentro para fora. Não adianta querer mudar fora, porque em algum momento, quando você for reagir no ímpeto, o que está dentro vai aparecer. Então, você tentou manipular nas suas ações por fora, fazendo de conta que você estava caminhando com Deus e sendo transformado por Deus, mas não estava. Aí chegou o ponto da decisão, a reação. Pá, revela quem você é dentro. Filipenses 2:13. É Deus que efetua em você o querer e o realizar. Glória a Deus por essa palavra, porque até o nosso querer
E o nosso realizar, quem efetua em nós é Deus. É Deus que efetua em nós. Ele alinha desejos, intenções e ações. O Senhor que alinha em nós desejos, intenções e ações. Então, se você está pensando assim, os meus desejos são maus, Giovana, os meus desejos não estão alinhados com a palavra, bom, então comece a orar. Filipenses 2:13 diz, Senhor, é Tu que efetua em mim o querer e o realizar, então desça em mim os desejos do Teu coração. Só que por vezes nós não fizemos essa oração porque nós queremos a coisa do nosso jeito. Ai de Deus se não fizer do jeito que queremos. Por vezes nós estamos caminhando assim, misericórdia. É entregar e deixar Deus fazer do jeito dele, e dele é o querer e o realizar. Amém?